saudamos a todos os intermediários, crianças que possuem de 7 a 11 anos de idade, com a paz do Senhor Jesus. Queremos, desde já, confraternizar aqui com os intermediários por um feliz ano novo, que 2021 seja um ano de bênçãos para todos nós. Nós vamos assim iniciar a nossa aula, fazendo um clamor pelo sangue de Jesus. E eu convido a todos a fechar os olhos para que possamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nessa hora nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus. Apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar, pedindo, Senhor, perdão pelos nossos pecados, comunhão com o Teu Santo Espírito. Senhor, faz presente, Senhor, nesta aula. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar nosso período cantando o louvor Meu Deus, Meu Pai. Glórias a Deus! Agora, com os nossos corações já libertos pelo poder do sangue de Jesus, nós vamos continuar adorando a Deus, cantando o louvor Quero Ser Fiel a Ti, Jesus. Quero ser fiel a Ti, Jesus, fazer sempre a Tua vontade, guardar a Tua palavra, que é luz e vida para o meu caminho. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, até meu Jesus voltar. Quero andar na Tua luz, Senhor, só assim estou seguro. Quero proclamar em alta voz: Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reina em meu viver. Ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, até meu Jesus voltar. Jesus está vivo, reina em meu viver, e em breve voltará. Ao longo de todo o mês de janeiro, nós estudaremos um novo tema. Falaremos sobre o poder de Deus na vida de Sansão. E como Sansão, ele era um juiz perante o povo de Israel. Nessa primeira aula, nós falaremos sobre o período dos juízes, para aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Para isso, nós vamos ler o texto que está projetado no slide, no livro de Juízes, capítulo 2, verso 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. E levantou o Senhor Deus juízes, que os livraram das mãos dos que os despojaram. Nós sabemos que Deus escolheu Israel como seu povo. E assim, quando o Senhor livrou Israel da escravidão do Egito pela mão de Moisés, Ele prometeu a eles a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel. Mas conquistar aquela terra não seria fácil. Haveriam muitos obstáculos, muitos inimigos viriam sobre eles. E assim,
o Senhor Deus fez um pacto com o povo de Israel. A promessa da vitória se cumpriria se eles fossem obedientes aos mandamentos do Senhor. O Senhor falou com Israel: se vocês seguirem os meus preceitos, me amarem, forem obedientes à minha palavra, os inimigos não prevalecerão contra vocês. E aí, o que aconteceu? Moisés morreu e Josué assumiu no lugar de Moisés. E era ele quem liderava o povo na época que eles entraram na Terra Prometida. Quando eles entraram, ainda Josué vivo, ficaram ali, obedeceram ao Senhor, mas com a morte de Josué, o povo de Israel passou a desobedecer a Deus. Descumpriram aquilo que o Senhor tinha falado, o pacto, o acordo que tinham feito com o Senhor. O Senhor tinha determinado que eles expulsassem os povos que estavam ali, porque aqueles povos eram idólatras, adoravam outros deuses, tinham costumes estranhos. Mas o povo de Israel não fez isso. E aí, olha bem o que aconteceu. O povo de Israel, em vez de testemunhar ali para aquele povo que o Deus que eles serviam era o Deus verdadeiro, o Deus único, eles passaram a se contaminar com aqueles costumes, com aquela idolatria. E ao conviver com esses povos, Israel ficou igual a eles. E assim como eles descumpriram o pacto que eles haviam feito com o Senhor permitiu que eles fossem entregues aos inimigos. Mas em meio a tanta desobediência, corações vazios, sem o Senhor, desobedecendo, havia famílias que permaneciam fiéis na presença de Deus. Aqui, as famílias, corações cheios. E Deus, dessas famílias, levantou juízes para julgar e libertar o povo dos inimigos. E dentre essas famílias, estava ali a família de Calebe. Vocês lembram de Calebe? Calebe, ele foi espia junto com Josué na época de Moisés. E Otiniel era sobrinho de Calebe. Otiniel foi levantado por Deus para ser o primeiro juiz de Israel. Ele era um servo fiel e obediente ao Senhor. E, mais importante, Otiniel, ele era dependente de Deus. O que aconteceu? Havia ali o povo inimigo, havia escravizado Israel, Israel estava oprimido, havia roubado, estava empobrecido e já tinha 8 anos que essa situação ali acontecia. Otiniel, então, veio como juiz e ali derrotou os inimigos de Israel. Mas Otiniel não estava sozinho, nem fez isso pela sua própria força. A palavra fala que o Espírito de Deus veio sobre ele e assim ele libertou o povo de Israel dos seus inimigos. E o que será que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra? Olhem bem, naquela época dos juízes, por muitas vezes o povo de Israel, eles pecavam, os inimigos vinham sobre eles e acontecia que eles clamavam ao Senhor, ficavam ali arrependidos do que tinham feito, porque sabiam que tinham desobedecido. E assim, o Senhor levantava um juiz dos servos fiéis. Enquanto aquele juiz estava vivo, Israel ficava obediente. O juiz morria, Israel voltava a desobedecer, voltava à idolatria. O povo era inconstante. E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer de nós servos definidos. Sabe por quê? Porque assim como Israel, nós somos povo escolhido por Deus. E o Senhor fez um pacto conosco também, para herdarmos a Canaã celestial, a eternidade. Mas para isso, nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Esse é o acordo. E nesse caminho que nós percorremos, esse caminho até a eternidade, ele é cercado de muitos obstáculos também. Muitos inimigos se levantam para tirar a nossa bênção, a nossa salvação. Nós podemos citar aqui,
as más amizades, pessoas que se dizem nossos amigos intermediários, mas que na verdade vêm para tentar nos influenciar a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Outro exemplo importante, a internet mal utilizada. Hoje, quem vive sem internet e intermediários? Nos tempos em que estamos vivendo, a internet é um recurso precioso. Se não fosse a internet, não estaríamos aqui dando essa aula, transmitindo para os irmãos a palavra de Deus. Mas a internet, quando mal utilizada, ela causa um estrago na nossa comunhão com o Senhor. Outros exemplos são costumes, músicas que não agradam ao Senhor, tudo aquilo que vem contrário à palavra de Deus para tentar nos influenciar. E, infelizmente, intermediários, alguns, como o povo de Israel, acabam se contaminando com aquilo que não agrada a Deus. E com isso correm o risco de, inclusive, perder a salvação em Jesus. Mas, quando nós desobedecemos a Deus, desobedecemos a palavra, se nos arrependermos, humilharmos diante do Senhor, Ele, pela sua misericórdia, levanta o verdadeiro e justo juiz para nos livrar da morte eterna. Jesus é o nosso justo juiz. É Ele quem é o nosso único Salvador. É por isso que precisamos estar em oração, intermediários. Orar ao Senhor Jesus para que Ele nos encha do Espírito Santo de Deus, porque sozinhos nós não conseguimos vencer todas essas coisas. É com o Espírito Santo que nós conseguimos obter vitória. Vocês se lembram de Otiniel? Eu disse, Otiniel não venceu sozinho nem pelas suas próprias forças. O Espírito de Deus estava sobre ele. Nós precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos santifica, nos separa daquilo que não agrada ao Senhor. E assim, se vivermos em santificação, nos afastando das coisas deste mundo, vamos ser servos definidos na palavra de Deus, definidos em servir ao Senhor, em obedecer a Ele em todas as coisas. Nesta aula, nós podemos entender, intermediários, que o Senhor quer nos dizer que precisamos estar atentos, onde quer que estivermos, com quem estivermos, que não sejamos influenciados por eles. Não, nós vamos influenciar, nós vamos evangelizar, falar desse Deus maravilhoso que nós servimos, esse Deus que nos dá salvação. Que o Espírito Santo, assim, possa encher os nossos corações, que essa seja a nossa oração, que nosso coração esteja cheio do amor de Deus. Nós vamos, assim, encerrar essa aula cantando o louvor, Dá-me um coração cheio do teu amor. Dá-me um coração cheio do teu amor, que sempre reconheça a tua bondade, ó meu Senhor. Um coração que estremeça ao ouvir tua voz assim, e que nunca se esqueça o que tu fazes por mim. Um coração obediente à tua revelação, puro e renovado pela tua salvação. Um coração obediente à tua revelação, puro e renovado pela tua salvação. Ó Senhor, amém. Glórias a Deus! Mais uma aula, né, que encerramos na presença do Senhor. Agora vamos entregar a aula com uma oração. Senhor, adoramos o Teu nome, glorificamos a Ti por tudo o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Por mais um ano que se inicia na Tua presença, ó Deus, Te agradecemos e pedimos, recebe esta aula. Senhor, abençoa as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.